Começando mais uma live da F Cunha Produtora. Hoje o papo por aqui vai ser sobre literatura, porque a minha convidada foi a curadora da programação geral da Feira do Livro de Porto Alegre, que nesse ano foi toda em formato virtual. A Lu Tomé foi responsável por uma programação extensa, super focada na questão da diversidade, e a gente vai conversar sobre isso aqui. Também vamos conversar com essa jornalista que atua na área editorial, também vamos conversar sobre outros projetos que ela participa. A Lu já está aqui, eu vou convidar ela para participar então da conversa. Olá! Oi, Flavinha, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, Lu. De Sei que tu, nada, imagina. sei que tu passou por uma maratona aí nesses últimos dias, né? A gente vai conversar sobre isso aqui. Mas antes eu queria que tu se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco da tua atuação como jornalista e também como é que tu começou a trabalhar na área de literatura. Muito bem. Então, eu sou formada em jornalismo há mais de 20 anos e comecei a minha trajetória de uma forma meio enviesada, assim, em mais ou menos uns 15 dias que eu atuei numa editoria de economia, na Gazeta Mercantil, como estagiária. E depois, logo depois disso, os próprios editores do jornal viram que eu tinha, né, um pendor um pouco maior para a cultura e eu logo virei estagiária da editoria de cultura. Eu comecei minha profissão assim. Eu trabalhei 2 anos na Gazeta como repórter, estagiária repórter de cultura. E depois de formada, 6 meses como repórter de geral, que também é outra área que eu sou completamente apaixonada. Então, de uma certa forma, assim, o trabalhar com a cultura, não necessariamente com a literatura, ele entrou na minha vida profissional 2 anos antes da minha formatura em jornalismo. E eu me lembro que, assim, em 97 uma parte, em 98 bastante, eu fiz a cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre, num caderno especial que nós tínhamos lá na Gazeta. E antes disso, obviamente, eu tinha contato com o evento de, né, frequentar, comprar livros, fazer o que normalmente todo porto-alegrense e todo gaúcho que gosta de livros faz, que é visitar Porto Alegre nesse finalzinho de outubro e de novembro. Aí depois disso, assim, para encurtar, porque senão, né, eu gosto de contar histórias longas e é meu jeito, assim, eu acabei trabalhando bastante com internet e mais ou menos em 2002, quando eu tive meio que um hiato, assim, daquela coisa, eu não sei o que estou fazendo da minha vida, o que será que eu, né, gostaria de mudar, acho que estou fazendo errado, acho que internet não é o canal, não é a minha área. Eu fui convidada para trabalhar na equipe da programação adulta, que na época era chamada assim, da Jussara Rodrigues, que era a coordenadora, na própria Feira do Livro de Porto Alegre. Então eu até brinco com o pessoal assim, esse ano, né, sendo curadora da programação geral da feira, eu meio que preenchi assim aquele bingo de Feira do Livro, de ter trabalhado basicamente em todas as áreas e ter tido contato direto com todas as áreas da feira. Então, em 2002 eu trabalhei dentro da programação, né, sendo assistente da Jussara, assistente de programação. Depois disso, eu fiz o site da Feira do Livro em 3 edições, em 2005, 2006, 2007. Depois disso, eu tive bastante contato como autora, como editora, porque daí nós já tínhamos lançado a Não Editora. A Não Editora foi criada no final de 2007 com amigos que eu conheci quando fiz a oficina de literatura, de oficina de criação literária do professor Assis Brasil na PUC. Então a literatura, de uma certa forma, ela vai me abraçando, né? Não tem muita maneira de fugir. E nos últimos anos, quando eu comecei a fazer menos assessoria de imprensa para o mercado editorial, que eu cheguei a fazer 10 anos isso, e que meio que foi, né, a minha entrada justificada na Não Editora, que além de ser escritora, eu era jornalista com foco em assessoria de imprensa, porque eu trabalhei 4 anos na Casa de Cultura Mário Quintana, no governo Rigoto, quando o Sérgio Napp era o diretor de lá. Eu parei de fazer assessoria, porque obviamente a gente até pode conversar sobre isso depois, né? Encolhimento das editorias de cultura, todo esse cenário que a gente vive também. E comecei a trabalhar em outras frentes, então até livreira eu fui. Nos últimos 3 anos antes de ser curadora, eu era livreira na banca da Dublinense.
E fiz sessão de autógrafos, participei como mediadora, até eu organizei palestras e tudo. Então, essa coisa da cultura, ela sempre foi muito presente na minha vida, né, e na minha trajetória. Obviamente que eu tive muitas outras funções na minha vida profissional, mas eu acho que quando tem esse viés mais forte de cultura, como é, por exemplo, o caso, né, de todas as atividades que eu fiz na feira, e como é o caso do Fronteiras do Pensamento, onde eu também trabalho há 7 anos como coordenadora editorial, são áreas que eu me sinto mais confortável, né, com o meu jeito de ser, que é aquela coisa assim da pessoa. Eu lido com cultura, eu lido com comunicação, mas eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de ler. Tem um projeto que eu faço muito legal no Fronteiras, chama Fronteiras Educação, que é justamente pegar conteúdos dos conferencistas do Fronteiras e traduzir para uma linguagem que seja acessível para alunos dos anos finais do ensino fundamental. Olha Então, só, essa que coisa legal. da tradução, de trabalhar com conteúdos, ou de pegar um livro e transformar ele num release. Eu tô sempre pegando informação, eu tô sempre pegando conhecimento e transformando em outra coisa. Na real, a minha profissão, se pudesse ter um nome, né, uma designação oficial de uma pessoa que faça isso, porque eu não me acho jornalista no sentido estrito, né? Mas meio que essa tradutora, essa coisa de conhecimento, é isso que eu faço. Então, basicamente, um resumão, assim, de tudo que eu já fiz, é isso. Então, assim, esse teu conhecimento profundo sobre a Feira do Livro, que tu já falou, né? Todas essas coisas que tu já fez, o quanto te ajudou? Porque, na verdade, a feira esse ano, ela foi completamente diferente, né? Eu imagino que tenha sido bastante desafiador, né? Tanto no sentido de conseguir fechar essa programação, né? De conseguir pensar numa ideia, assim mesmo, de evento virtual, né? Nesse sentido, né? Do virtual, quanto no sentido de ter que lidar com lives, outras coisas assim, né? Como é que foi esse desafio? Eu acho que a movimentação do pessoal da literatura em relação a pedidos e as sinalizações para a própria Câmara Rio-Grandense do Livro de alteração de programação começou muito antes de 2020. Começou em pedidos para que fossem incluídos mais autores gaúchos, para que essa diversidade tivesse em pauta, para que daqui a pouco não fossem sempre os mesmos autores, mesmo que sejam os mesmos que lancem livros, mas que a feira conseguisse trazer esse olhar renovador também para a programação, né, que refletisse um pouco do que é o mundo. Então, a minha conversa com a Câmara Rio-Grandense do Livro, por engraçado que seja, assim, começou em 2019, quando a gente fez uma atividade, porque o Fronteiras do Pensamento, ele é parceiro da Feira do Livro em muitos eventos, porque nós temos um patrocinador comum. Então, por exemplo, o Fronteira já trouxe o Alberto Mangel, que é um escritor argentino, e fez evento na feira e conferência no Fronteiras. O evento especial com o David Grossman no Teatro São Pedro também foi isso. Então, em 2019, como a feira tinha o tema de criatividade e o Fronteiras tinha o tema de sentidos da vida, se teve a ideia de fazer um debate entre várias pessoas para discutir as similaridades dos dois eventos, onde que eles se encontravam. E aí quem participou do evento foi o Daniel Escola, como mediador, o Milton Ribeiro, que é o livreiro querido da Bamboletras, que é um amigo especialíssimo meu, eu e o Isatir Botim Filho, que já era presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro. Então, a gente teve essa primeira aproximação, ele ficou com essa lembrança sobre meu nome. Quando o ano de 2020 veio, eu vou te dizer assim, não foi um desejo da Câmara de planejar e dizer vamos alterar as coisas, vamos mudar, vamos nos renovar. Foi uma coisa mais de contingente mesmo, da feira estar enxergando o que iria acontecer. Em momento nenhum foi vontade que o evento não acontecesse. Então, se queria fazer a 66ª edição de qualquer maneira. E daí, o que se aproveitou foi, já que a gente vai ter que começar uma feira do zero, e essa feira foi feita do zero mesmo, como tu pode imaginar, vamos aproveitar e vamos reestruturar, mudar, inovar tudo que a gente possa. Então, se trabalhou em duas frentes principais. A frente da programação,
que eu cuidei da programação geral, e a Sônia Zanqueta, que é coordenadora da programação infantil e juvenil, cuidou dessa área. E em outra frente, a diretoria toda se concentrou em viabilizar infraestrutura, treinamento, para que os livreiros também tivessem todo o suporte online para começar nessa área de comércio eletrônico. Então, quando se viu que a pandemia não ia mudar o cenário realmente, vamos partir para uma feira 100% digital, esse era o caminho, é isso que nós vamos fazer. Então, assim, como tu disse, né, por ter conhecimento de todas as áreas, eu tinha muitas ideias. Eu tinha muita coisa que eu queria botar em planejamento e tinha uma demanda específica do próprio Isatir de que a feira refletisse esse pedido por mais diversidade. Que já que nós iríamos mudar as atividades de um viés muito qualitativo, que sempre marcou a Feira do Livro de Porto Alegre, para uma visão mais qualitativa, menos eventos, mas com relação, com conversa entre eles, com uma curadoria, com temas principais, ele queria ver também essa renovação em nomes de autores participantes, em mediadores participantes, de temas discutidos. Porque, assim, diferente de outros eventos brasileiros muito reconhecidos, a Feira do Livro ela não é uma festa literária, por exemplo, como é a de Paraty, como, né, são outros eventos. Ela é mais parecida, por exemplo, com as bienais, que pega o livro em todo o seu universo e quer meio que funcionar como um espelho do mercado editorial, independente do assunto que seja o livro. Então, o quebra-cabeça que eu tive que montar era exatamente esse. Vamos diversificar o perfil dos participantes, por isso que a questão da diversidade era muito importante. Vamos tentar não repetir os mesmos nomes, mas ao mesmo tempo chamar pessoas que são significativas, porque também se tinha em mente a enorme concorrência de lives no período. Todo mundo estava fazendo lives, a Feira do Livro ia ser mais um evento que ia fazer. Ao mesmo tempo fazer com que todos os eventos tivessem essa costura e conversassem entre si, e ao mesmo tempo, né, que atraíssem pessoas e que pudessem trazer livros que agregassem conhecimento, que agregassem, que ela pudesse ser uma luzinha nesse cenário. Então, mais ou menos foi tudo isso que eu costurei. Não se tinha vontade, por exemplo, como em anos anteriores da feira aconteceu, vamos fazer um evento específico para autores e autoras negros no Centro Cultural Érico Veríssimo. Então tu bota todos os autores negros para debater lá, o público que se interessa. Não, a ideia era justamente fazer a mistura maior que se pudesse. Então, assim, se o pessoal vai olhar, claro, para o público geral isso não faz muito sentido esmiuçar assim, e até é bom que não faça. Mas daqui a pouco eu explicando assim, se tu vai olhar agora a programação, tu vai ver que, por exemplo, eu tive 3 atividades que debateram gêneros narrativos literários, a saber, tipo poesia, conto e crônica, e todas elas tiveram integrantes só negros. Então, assim, eu não coloquei autores e autoras negros para debater específico a sua identidade, a sua trajetória. Claro que isso vem porque nós estamos falando de literatura, nós estamos falando de inspiração e de vivências. Mas nós queríamos que as pessoas, os perfis diversos, estivessem inseridos nesse debate maior sobre o livro e sobre a literatura. E daí também entra a questão de colocar autores indígenas, também entra a questão de, por exemplo, nós termos uma autora mulher trans, entra na questão de também tentar diversificar escritores internacionais, escritores nacionais, nomes reconhecidos do Rio Grande do Sul, e também de selecionar mediadores que pudessem nos ajudar a carregar essa live nas costas e entender as temáticas que eu estava tentando desenvolver em cada um dos bate-papos. Então, assim, é muito mais paixão pela feira e um pouco de inconsequência do que realmente juízo, né? Porque se eu fosse realmente pensar o que era a demanda que estava me esperando em junho, eles me fizeram um convite, oficializaram o meu convite em junho desse ano, para no final de setembro eu ter essa programação fechada. Então, assim, hoje em dia eu olho para trás e vejo um pouco da loucura que foi que eu me entreguei, mas quando a gente tá cega de amor, a gente se entrega mesmo, é isso aí. E eu fechei uma programação que teve 39 lives, com quase 100 participantes no total, em 2 meses e meio, com a ajuda da Sandra Laporta, que foi
uma preciosidade, assim, que é uma pessoa que tem muito histórico da feira, trabalha na feira há mais de 18 anos, então a gente se jogou e vamos ver o que vai acontecer, e a gente até brincava, né? Foi tanta mudança, mas ao mesmo tempo, Flavinha, foi tão orgânico e foi tão bonito o que aconteceu, que obviamente a gente tinha medo, eu tinha muito medo de errar, de que, né, a programação não fosse compreendida. Eu até brincava com ela, ó, pensei, vou chamar a Mara Moira, que é uma escritora trans, ela é maravilhosa, E ela foi simplesmente sensacional na live, e ela tava empolgadíssima, foi tão bonita, ela ficou tão feliz de participar da Feira do Livro de Porto Alegre, e eu dizia pra Sandra, pode fazer o convite, eu já sei em que mês eu vou inserir, e pega isso aqui que é mais uma lenhazinha que vão me queimar, que nem Joana Dark da fogueira lá da Praça da Alfândega. A gente brincava isso todas as semanas. Mas assim, no final foi muito legal. Agora, o desafio maior, só para eu também não ficar falando muito, que tu já viu que eu falo demais, foi a gente se adaptar ao online. Porque fazer um evento presencial é muito diferente, não só de dinâmica, mas de temática, de todas as coisas em relação a realizar, né, um bate-papo, um debate, o que quer que seja, na internet. Essa foi a maior dificuldade. Sim, eu imagino. Só antes da gente voltar a falar aqui sobre as lives, eu só queria trazer. Eu estava pesquisando aqui sobre essa questão da diversidade, né? Tu deve ter dados mais atualizados, mas eu achei aqui na internet, um pouquinho antes aqui da nossa live, uma pesquisa da Universidade de Brasília, foi publicada em 2019, essa pesquisa, dizendo que dos 70% dos livros publicados no Brasil, entre 2005 e 2014, 70% dos livros são publicados por homens, e desses 70%, 97,5% são homens brancos. Né? Eu não sei se isso aqui está atualizado, mas de qualquer forma acho que dá uma ideia do cenário que a gente tem, né? Do quanto ainda, né, o mercado editorial, né, ainda favorece esse perfil que a gente sabe, né, que é do homem branco, né? Então eu acho interessante o que tu fez na programação, porque não é para falar, tu não trouxe autores negros para falar sobre literatura negra, tu falou sobre literatura. Né? Falar sobre livros, falar sobre Shakespeare, isso. Era a nossa piada. Autores negros, isso. Vamos falar sobre Shakespeare, sobre Mário de Andrade, sobre Mário Quintana, sobre o que for. Oliveira Silveira, que seja, que foi linda a atividade também. Mas eu acho o seguinte, uma coisa que eu pensei muito durante esse tempo, e isso eu posso te dizer que foi um grande aprendizado meu, porque acho que também quando a gente faz essa movimentação, o quanto mais se pode aprender, eu tento fazer isso muito por mim, assim, como se fosse um presente, é que a questão específica, por exemplo, do racismo, tá? A questão estrutural, ela é muito forte, mesmo que tu tenha convicção de que vidas negras importam, de que é preciso fazer a diferença. Existe um automático que é como o pessoal diz, se tu tá sendo omisso, se tu não é ativo na questão, é porque tu não tá fazendo parte, é porque tu tá, sabe, deixando para outras pessoas e tu não tá fazendo. Então, assim, em muitos momentos, Flavinha, eu pensei, será que eu não estou pesando a mão? Eu pensei isso, eu tinha dúvida. Porque assim, eu tinha todos os dias e todos os dias eu renovava o meu projeto de continuar inserindo diversidade na programação e justamente ir atrás desses próprios nomes. Mas eu dizia, será que eu já não coloquei demais? Será que já não tá demais? Será que não vão dizer que a Feira do Livro só vai apresentar autores e autoras negras? Claro, acabou não acontecendo. Mas assim, eu atingi alguns números que eu gostaria, que eram duas metas. A primeira era ampliar muito a diversidade, principalmente de autoras e autores negros, e se fechou num número total de participantes em 30% disso. Em relação a um evento é muito bom. E assim, maioria de participantes mulheres. Eu fechei 60% do total de participantes eram mulheres, então a Feira do Livro teve mais participação de mulheres do que homens. E eu conversei muito com muitas pessoas, porque assim, a coragem a gente tem,
mas às vezes dividir ideia é tão bom. Então, assim, eu conversei bastante com o Domício Grilo, que foi uma pessoa que me ajudou muito nesse tempo. E ele mesmo dizia, Lu, o que importa não é a quantidade, o que importa não é o número, mas olha o que tu está fazendo. Tu está colocando vários autores dentro de uma programação oficial, dentro do principal evento de livros do Rio Grande do Sul, que vai ter visibilidade em todo o Brasil. Tu tá renovando o número de autores, o nome, tu tá dando visibilidade para nomes novos, e que daqui a pouco já tem essa chancela. Eu participei da edição da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, e ele me contou que o trabalho que ele faz é muito nesse sentido de, por exemplo, ele tem uma newsletter que divulga profissionais, artistas, nomes de pessoas negras dentro de todo o mercado, para que elas também virem referência. Então ele disse que talvez eu não tivesse ideia, não conseguisse dimensionar agora o legado que eu estava fazendo, mas que isso ficaria para uma história completa da feira. E daí veio a lógica, né, Flávia? Quando a gente fechou a programação e que se começou a debater no nome do patrono, a diretoria da Câmara Rio-Grandense do Livro olhou a programação e disse, a Lu conseguiu o que a gente queria. Agora, assim, não faz nenhum sentido que o patrono não seja negro. Porque, assim, é a mensagem que a Câmara poderia dar, poderia reforçar, era a cereja do bolo. O que adiantava eu ter 2 meses e meio, ter me concentrado e ter feito um trabalho assim, e daí nós vamos escolher um autor ou uma autora branca, como já teve, né, em todo o histórico. Então, daí se fez a movimentação de apresentar o nome direto do Jefferson Tenório, por ter uma obra que já conversasse, que fosse atual, por ter um lançamento dessa vez, nesse ano, em 2020. Então, para mim, foi todo o alinhamento perfeito, e ele foi um patrono incrível, incrível, porque ele abraçou essa ideia da curadoria e essa ideia da diversidade, essa ideia da discussão dos temas, que isso também era uma coisa muito importante, de forma querida, profissional. Ele foi o embaixador da 66ª edição, muito mais do que o patrono. Então todo mundo ganhou, eu acho, né? Em conhecimento, em legado. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostaria de deixar, independente, né, que eu esteja em edições futuras ou não da feira, não se sabe, é que fique essa coisa de legado para o evento, né? Que é muito, muito importante. E na verdade, assim, né, um ano que é marcado por essa questão, né, racial. Então, assim, eu acho que é muito importante, muito representativo esse trabalho que tu fez realmente, né? Ainda que eu tenha visto, né, infelizmente, algumas críticas à questão da escolha do patrono, por exemplo, mas eu acho que sempre vai ter, né? Porque, como a gente sabe, a gente vive numa sociedade racista, né? Então, vai ter alguém para criticar, para botar defeito e tal, mas eu acho que é exatamente isso, né? Que tudo bem, tem que ter alguém com a coragem de tomar a frente, né? E fazer isso. Né? Porque... mas é como o Jefferson mesmo falava, né? Agora eu tô vendo até que entrou a Natália Protásio aqui, queridona. Todo mundo disse, mas assim, escolheram o patrono pela cor da pele, relegando qualquer mérito literário. Isso eu acho que é o primeiro absurdo que foi dito, acho que não, acho que o Avesso da Pele é um livro incrível, um livro que, né, é necessário que todas as pessoas leiam, porque eu acho que a literatura, ela nos ensina muito, né, principalmente em relação à empatia, a enxergar o outro. Eu acho que essa é a grande lição da literatura. Mas aí é como o próprio Jefferson dizia, então, assumir o papel de que ele possa ter sido escolhido patrono por ser negro apenas, né, pela cor da pele, é assumir que efetivamente em todos os anos anteriores todos os patronos foram escolhidos pelas suas cores de pele, não é mesmo? Então é uma coisa que não tem como. E outra coisa que o pessoal falou muito, que eu até conversei com o Jefferson numa das várias vezes que ele foi até a Fábrica do Futuro, é que justo agora, em 2020, que não vai ser uma feira na praça, que vai ser uma feira completamente diferente e atípica, é que fazem essa movimentação de escolher um patrono negro. Acho que sim, tá? Mas eu acho que assim, se não fosse esse ano, né, como tu disse, em janeiro, fevereiro, já se começou muito forte essa questão de debate de racismo, do trabalho antirracista de muitos movimentos e também de muitas pessoas. E eu vou contrapor com o seguinte: nenhum patrono na história de
toda a feira, em todos os 65 anos da feira, foi tão registrado e tá em tantos vídeos e em tantas participações, desde a hora em que ele tocou a sineta para começar a feira até o momento em que ele tocou para finalizar o evento, do que o Jefferson Tenório. Nenhum patrono tem vídeo que eu saiba, não tantas, assim. E o Jefferson participou de 3 lives, participou da abertura. Então, assim, vai tá no ar, as pessoas podem olhar até agora. Então, né, todas as discussões estão lá, as visualizações continuam, esse que é o mais legal. Isso não ficou encerrado a um espaço de uma sala fechada por um tempo determinado e que depois acabou, não tem. É uma feira que ela continua reverberando, né, até agora, e isso eu acho muito bacana. Então, essa também foi a ideia de fazer a curadoria com o tema de Janelas Abertas para a Praça, pegando bem o reforço do digital, de cada pessoa, né, abrir seu celular, seu notebook, abrir a sua janela para a praça, mas os temas que foram debatidos e conversados, eles de muitas maneiras eles se relacionam. Então, se o pessoal for olhar agora, vai ver que, por exemplo, assim, claro, tem a questão do combate ao racismo. Tem a questão da diversidade, muito bem, mas a diversidade, né, tem várias linhas, diversidade de gênero, diversidade, igualdade, liberdade. Tem a questão da cultura, todo mundo dentro das suas casas consumindo mais livros, comprando mais livros, olhando televisão. Tem a questão da pandemia, que também traz o debate sobre a ciência, e isso também afeta a coisa do racismo, e também afeta, sabe, todos os temas eles foram conversando e era uma das orientações para os mediadores. Nós temos um assunto principal para vencer nessas lives, mas também eu acho que as pessoas estão vivendo uma coisa tão atípica e tão forte que está nos afetando tanto como sociedade, porque acontece, né, num nível global, que eu quero saber o que é que a pessoa está fazendo durante a pandemia, se isso afetou alguma coisa no seu trabalho, se ela está em isolamento ou não, se ela teve algum aprendizado ou não. Vamos tratar disso do modo mais legal e o digital, ele também pede, né? Tipo eu e tu agora. Essa camaradagem. Por isso que a gente não tinha clima para fazer na semana passada, que foi uma coisa muito, muito pesada, né? Eu me afeto muito por isso, mas eu gosto dessa coisa mais livre. Então, vamos rir, vamos falar de assunto sério também, mas vocês são 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas conversando, e eu quero que a pessoa que esteja assistindo se sinta acolhida por esse papo de vocês. Então, olha, eu não paro de falar sobre tudo que eu fiz, né? Porque cada hora que eu vou elaborando novas frases, eu vejo novas coisas. Então, assim, foi um trabalho hercúleo. Foi. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, porque assim, em geral, né, pelo menos as pessoas que eu conheço que fazem curadoria, a pessoa faz só a curadoria, ela escolhe a programação, o trabalho dela é antes, né? Mas eu também fui produtora, né? Tu tava lá, eu vi todas as fotos lá na Fábrica do Futuro, né? Como é que foi isso pra ti, Lúvia? Porque assim, uma coisa é quando tá na planilha, né? Tá lá, no dia tal vai acontecer coisa em tal horário, né? A gente que trabalha com produção sabe, uma coisa é o que tá planejado, outra coisa é o que acontece na vida real, né? Como é que foi essa loucura, essa correria da produção? Eu acho que foram momentos diferentes, tá? Para mim, o mais pesado mesmo foi fechar a programação e a grade com todos os nomes, os horários, analisar e dizer, tá faltando uma atividade de ciência, tá faltando uma atividade que tenha uma mediadora mulher. Então, né, esse quebra-cabeça, quanto mais ele vai, né, a planilha vai ficando cheia, mais complexo é de mudar, daqui a pouco tem que mudar a data de alguém para encaixar que não pode. Esse foi o mais pesado para mim. Quando as lives começaram a acontecer, o que pesou para mim, Flávia, foi a minha saída do isolamento. Porque eu estava em isolamento desde março, por escolha, bem acertado. Meu filho, né, que tem 8 anos, não estava mais indo na escola, eu também estava direto com ele. Eu não estava nem vendo a minha família, nem os meus pais, principalmente nesse período mais crítico, né? A partir de março, dia 13 de março, eu entrei em isolamento. A primeira vez que eu saí para uma reunião presencial, usando máscara, que daí não conta assim, sair da farmácia, ao supermercado, que era basicamente só o que eu estava fazendo, foi uma reunião que nós fizemos dia 15 de outubro na Fábrica do Futuro para ver o estúdio onde seria a transmissão da feira. Então, essa saída
E as 3 lives que nós tivemos pro aquecimento, ela foi mais tensa para mim, foi um período mais tenso para mim, por esse novo costume de sair novamente à rua, né, fazer algumas coisas. Mas eu acho que a feira, ela se cercou de boas parcerias, tá? A gente fez uma parceria com um estúdio para fazer o site da feira, que é o estúdio do Alexandre Moschini, porque existia, né, uma expectativa de que tudo funcionasse bem para o usuário quando chegasse lá e de que, independente do volume que nós tivéssemos de público, as lives nunca saíssem do ar. Isso era uma coisa importantíssima que nós teríamos que fazer. E na parte final da própria transmissão, a parceria com a Fábrica do Futuro, em termos de tecnologia, de colocar a live no ar, de fazer, né, o que depois foi aquela maratona, que a partir do dia 30 começou e a impressão que a gente tinha que nunca mais ia terminar, a gente sentiu muita confiança neles. Então eu pude, por essa confiança, né, e por esse trabalho que foi sendo bem encadeadinho, cuidar bem do que era a minha área, que era qual? Receber, treinar e me reunir com os mediadores antes, que isso foi uma coisa que eu fiz muita questão e que eu sei que tradicionalmente não era feito, até porque eram muitas atividades, sua feira nunca conseguia fazer, mas por ser 39 lives, eu conversei com cada um dos mediadores, expliquei qual era o conceito, expliquei qual era a minha expectativa em relação à fala deles, o que eu acharia importante de tópicos, né? O tipo de coisa que eu acharia legal perguntar, que eles não esquecessem que qualquer público poderia estar assistindo. Então, quanto mais acessível, melhor, quanto mais amigável fosse, melhor. E assim, a regra geral são atividades propositivas. Eu não quero ninguém brigando, eu não vou colocar nenhum lado ou outro. Isso é uma coisa que faz total diferença, né? Tem gente que não pensa muito, mas no clima geral faz diferença. E à medida que, né, o tempo foi passando, para mim foi mais fácil exercer. A fábrica meio que ficou como uma segunda casa, porque eu também me estabeleci no plano pessoal de organizar a minha tranquilidade, é como eu digo, né? Meu filho ficou os 15 dias com o pai, para que eu não corresse o risco de ter qualquer contato com alguma pessoa e que, né, pudesse eu estar contaminada com coronavírus e passar para ele, e depois até para o pai dele, que precisaria continuar cuidando dele. Então eu tomei esses cuidados para me tranquilizar e para que eu pudesse, nesses 17 dias da feira, me focar específico só. E assim, aquela loucura de se atirar, né? Eu tava me atirando num precipício de bungee jump, podia acontecer o que acontecesse, mas assim, de transtornos mesmo, nós tivemos 2, eu acho, se eu posso contar. E isso, para quem organiza evento, sabe que é uma super tranquilidade. Nós tivemos Não, exato, nós tivemos um autor na semana do aquecimento que teve uma confusão, ele mesmo se confundiu com a agenda. E quando ele viu que tinha chegado a data, ele já estava com um outro curso agendado que ele não conseguiu reagendar, então ele não participou de uma live que já tinha várias outras pessoas. E a outra que a gente teve, que foi imprevisto, foi um único dia que todo o sistema da Fábrica do Futuro caiu no meio de uma live. Então, assim, até para tu entender que eu vou te explicar, a gente trabalhava, a gente escolheu fazer as transmissões no YouTube, até para usar uma plataforma que, né, já tinha infraestrutura para aguentar mesmo. Então, não vamos inventar a roda, é um evento gratuito, não tem inscrição, vamos usar algo que já exista. E se fazia essas transmissões via fábrica com um buffering, que nem se chama, de 20 segundos. Ou seja, o público que estava assistindo online, ele assistia com 20 segundos de atraso em relação ao que estava acontecendo no estúdio. E no dia que esse sinal caiu tudo, Flávia, tudo no meio da live. E que eu perguntei assim, a gente segue daqui? E alguém lá da técnica, o Lauro Maia, que é lá da Fábrica do Futuro, falou... Aguarda, quando ele falou aguarda, eu falei, meu Deus, caiu tudo, o que aconteceu? Eles reiniciaram o sistema e colocaram tudo novamente no ar em 30 segundos, Flavinha. Nossa, então, assim, maravilhoso. Sabe, era tudo ajudando a Feira do Livro, vambora. E eu acho que, assim, esse clima foi o tempo inteiro, sabe? De autores muito felizes de participar, de gente que me falou, bah, eu já participei de muitos lugares. A Cris Lisboa, por exemplo, que fez uma oficina
muito querida, é sobre como expressar os seus sentimentos através da escrita, ela me disse, eu já participei de eventos em muitos lugares do Brasil e é a primeira vez que eu estou participando da Feira do Livro de Porto Alegre. Então, assim, eu acho que o pessoal me diz, que eu gosto muito de saber opiniões, né? Então, eu sempre perguntava, o que tu achou? Né? Como é que tu achou? Como é que foi? Me dá a tua avaliação. E o pessoal disse que a coisa que eu mais imprimi como uma marca minha é trazer rostos novos para posições-chave das atividades que eram dos mediadores. Então, por exemplo, uma live que foi uma coisa sensacional, assim, do início até o fim, que eu fiquei encantada. Se eu tivesse que pegar num pacotinho e embrulhar e botar uma fita vermelha, foi a live do Ailton Krenak e o Cacauerá, que foi mediada pelo Danilo Cristides. Eles se acertaram, eles se saudaram em Guarani no início da live. Eles falaram sobre meio ambiente, sobre consumo consciente, sobre a nossa relação com a terra. Eles se emocionaram juntos, eles comemoraram algumas coisas, mas né, eles trouxeram assuntos muito sérios que precisam ser analisados também. Então, foi uma festa, foi a preocupação, né, compartilhamento de preocupação, foi tudo ao mesmo tempo, foi muito bonito. Então tem coisas assim que eu já guardo a memória da minha já saudade da Feira do Livro, que dificilmente eu vou esquecer. Então foi uma grande experiência. E o legal é estar ali, né? Quando tu quiser rever. Eu também eu não consegui assistir todas as atividades aí. Agora, dezembro, aquela segunda quinzena de dezembro, vou dar aquela parada, já vai dar para assistir tudo. Quem estiver aqui nos assistindo que de repente não pôde, não teve tempo aí na correria, vai poder conferir depois, né? Essa parte isso que é aí. Legal, né? Então vai tá no YouTube da Feira do Livro, é isso, Lu? Sim, ainda tá no site da feira e tá no YouTube, na conta do YouTube vai ficar. E assim, a gente conseguiu uma audiência, se formos levar em conta assim, toda a concorrência que tinha no período, uma audiência muito boa para cada um dos eventos, alguns mais, obviamente, mas à medida que o tempo ia passando no pós-transmissão, as visualizações aumentavam. Então a gente viu que também existia uma movimentação do pessoal saber que ficaria depois. Então não precisaria, né? Se tivesse outra live, não precisa privilegiar a feira, porque eles vão deixar depois no ar. Posso assistir amanhã, posso assistir depois da manhã, podem assistir agora. Então eu acho que tem bastante coisa interessante. Eu acho que toda essa meta de ficar mensagens significativas, informações importantes e aprendizados essenciais, assim, num conjunto inteiro, eu tô super satisfeita, porque eu acho que a gente atingiu pelo menos um ponto bem bacana. Legal. Queria te perguntar agora, eu estava olhando o teu currículo, assim, né? Tem muitos eventos e projetos, né? Que trabalham nessa área literária, né? E também na área editorial, tu citou algumas coisas também. Queria que tu falasse um pouco mais sobre esses teus trabalhos, né? E também, assim, o tipo de função que tu faz. Tu faz produção, tu faz edição... Porque eu sei, essa área editorial ela não é tão conhecida pelo grande público, né? Quem trabalha nos bastidores, né? Queria que tu falasse um pouco sobre o teu trabalho, então. Tá, então o meu contato mais próximo com a área com o próprio mercado editorial aconteceu quando eu fiz a oficina de criação literária do Assis Brasil. Eu fiz entre 2004 e 2005. E os meus colegas de turma, alguns dos meus colegas de turma foram o Samir Machado de Machado, que agora tem livros lançados pela Rocco, pela Todavia. Foi o Gustavo Faraon, que é um dos donos da Dublinense, e que também, né, depois passou a integrar na editora. E a Júlia Dantas, por exemplo, que também é outra escritora. Vou citar só esse, não vou citar todos os outros, não fiquem muito chateados comigo. E assim, quando a gente termina a oficina... o Assis, ele faz o caminho completo, né, do escritor para que a gente consiga enxergar não só como é escrever um livro, mas também como é produzir. Então, no próprio perfil dos alunos, a gente notou que tinha pessoas com características diferentes. Por exemplo, o Samir já fazia capa de livros antes, quando ele entrou na oficina. Ele seguiu fazendo depois, ele tem prêmios Sorianos de capa e outras premiações, ele é um super designer editorial. E tinha eu, que era jornalista e já trabalhava como assessora de imprensa. Então, quando a gente montou a antologia do Assis Brasil, a gente definiu várias tarefas que cada um poderia ter da expertise e a gente fez um livro que foi lançado pela Bestiário. Esse foi o embrião
para que o Samir tivesse a ideia de fazer uma antologia que chamava Ficção de Polpa, que a gente primeiro lançou pela Foz, e depois, quando deu tudo muito certo, a gente disse, por que nós não temos, né, a nossa própria editora? E foi assim que nasceu a Não Editora. Nós éramos 6 escritores, cada um cuidando de uma parte. Então eu cuidava de assessoria, o Guilherme Smith fazia diagramação, o Rodrigo Rosp fazia a revisão, e nós íamos nos dividindo, né, em todas essas tarefas. Isso me deu muita experiência do mercado, tá? E especialmente eu fiquei muito conhecida por conta do trabalho com a Não em assessoria de imprensa para livros do mercado editorial. Um trabalho que eu fiz por 10 anos. Eu parei de fazer assessoria de imprensa para livros em 2018, quando eu achei, né, mais por exigência minha mesmo, de que eu não estava conseguindo mais entregar para os meus clientes o que eu já tinha conseguido fazer de retorno em anos anteriores. Então, assim, muito destaque, entrevistas, participação em televisão, em rádio. E não porque, né, eu não estava fazendo assessoria de livros que não fossem interessantes, mas justamente porque muitos desses espaços dos meios de comunicação se reduziram a quase nada. Então eu achava que também o investimento que era feito nessa área, ele já estava meio que sendo questionável. Daí o que eu acabei fazendo, né? Eu já trabalhava como coordenadora editorial no Fronteiras do Pensamento, que lá eu cuido de conteúdo, eu cuido de todas as informações institucionais do projeto, sou eu que escrevo, as biografias, as conferências, sou eu que escrevo. Eu sou editora e produtora do Fronteiras Educação, que a gente faz um fascículo para os alunos, e eu ajudo também a produzir os eventos. E aí eu acabei entrando dentro das editoras de volta para fazer isso. Então, hoje em dia, para os meus freelas, né, dentro de editoras, eu faço basicamente 3 coisas. Eu sou coordenadora editorial, que é aquela função que cuida do processo do livro, do início até o fim, e faz todos os contatos entre todos os profissionais. Então, eu cuido para que o cronograma seja cumprido, eu cuido para que o designer da capa esteja fazendo o trabalho, quando ele entrega, eu que mando para o cliente, eu faço atendimento ao cliente também, então eu cuido de todos esses pontos, o que eu também faço no Fronteiras. Também sou editora, porque mesmo que eu não tenha lançado nenhum livro ainda, eu fiquei, né? Eu leio muito, e o pessoal até diz que eu sou uma ótima leitora, e isso me dá uma boa habilidade de edição de livros, tanto de ficção quanto de não ficção. E eu sou a leitora crítica, eu também leio originais e entrego para as pessoas avaliação, ou o original transformado. Então, dentro de editora eu faço isso, só que além disso, além de toda essa transformação do conhecimento, que é basicamente isso, né? É estudar, é pegar um texto, é tentar entender, ver se a mensagem está passando correta. Eu tenho experiência anterior em fazer eventos. Eu fiz 2 edições do Gauchão de Literatura, que era uma competição que simulava partidas de futebol entre livros, que nós fizemos um site. Eu e o Rodrigo Rosp fizemos esse projeto em 2009 e 2010, aqui em Porto Alegre. Nós ganhamos até o Prêmio Açorianos de projeto especial. E que era inspirado na Copa de Literatura Brasileira, de um amigo nosso, Lucas Murtinho do Rio. Depois me convidaram para organizar uma edição da Copa. E inspirado numa final do Gauchão, eu desenvolvi junto com o pessoal do Estúdio Clio um projeto que chama Esporte Clube Literatura, que fazia a mesma coisa que o Gauchão, só que as partidas eram ao vivo no palco. Então, assim, fazia Jonathan Franzen versus David Foster Wallace. Fazia Machado de Assis contra essa de Queiroz. Então, se escolhia os livros e os leitores... Não tem nada mais apaixonado que um leitor, né? E eu tinha que descobrir leitores apaixonados desses livros, aí que eu comecei a me acostumar muito a garimpar. Quem leu? Como é que tu vai saber quem leu essa de Queiroz em Porto Alegre? E eu já desenvolvi até um processinho para descobrir o que cada um leu. Tem essa minha rede de pessoas que me ajudam muito. E a gente ganhou o Fato Literário da RBS, que foi a última edição que aconteceu em 2011. Então, assim, culminou um pouco, né? Tu vê que todos esses meus conhecimentos, eles parecem um pouco aleatórios, mas são habilidades, são conhecimentos que me ajudaram depois a fazer, né, a curadoria da própria feira.
Então, pensar como é que é a dinâmica de um evento, pensar quem é que pode ser um mediador, como é que se descobre quem é o bom mediador? Como é que a gente descobre se tu vai colocar um mediador para conversar com alguém e a pessoa vai querer aparecer mais do que o convidado? Ou se ela, né, não vai embarcar bem na tua proposta de fazer. Então, são muitos fatores. Mas esse é o meu resumo, né? É isso que eu faço. E assim, a pandemia não mudou muito a minha vida, porque eu faço home office desde 2011. Então, eu tive só que lidar com essa sensação de, por conta do Lucas estar sempre aqui dentro de casa, eu achava que sempre era domingo. Então, eu tive que bem que trabalhar a mente para entender que alguns dias eram segunda, terça, quarta, quinta, sexta e não só domingo. Mas de restante, é isso aí. A minha vida é estar cercada de livros, é estar cercada de conhecimento, é estar sempre lendo e conversando. Eu escrevo melhor do que eu converso, tá? Tu pode estar até achando que eu tô bem soltinha, mas é porque eu gosto de conversar contigo, eu tô adorando, mas eu não converso tanto assim, não, tá? Tu tá super soltinha mesmo. Deixa eu te perguntar, porque assim, né? Tem poucas pessoas, eu acho, que conseguem, porque assim, né? Tu é uma pessoa apaixonada por livros, né? A gente sabe, né? Eu te sigo nas redes sociais, eu sei. Porque assim, tem gente que talvez trabalhe com algumas coisas e na hora de folga diz, meu Deus, não quero saber de trabalho. E eu sei que tem uma pessoa que tu lê muito, né? E não lê só por motivos profissionais, né? Um dia desse eu vi alguma coisa, uma postagem que tu fez da quantidade de livros que tu leu e disse, nossa, meu Deus do céu, como é que consegue? Quantos livros tu leu nesses últimos tempos aí? Porque eu fiquei pensando, gente, eu preciso melhorar minha performance de leitura, porque, nossa, eu gosto de ler, mas sou muito, né? Tô defasada. Não, mas assim, ó, foi um projeto bem específico, tá? Tu tá falando do post que eu fiz de quando o meu Kindle agora parou de funcionar, tá? O meu Kindle que ficou 8 anos comigo. O que aconteceu? Eu desenvolvi uma forma muito rápida de ler no papel e me facilitava, porque eu ficava muito tempo atendendo o meu filho e com ele dormindo ou dando de mamar. E depois que a gente pega a prática, tudo fica muito fácil e eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu queria fazer um projeto e eu me dediquei em 2013. Porque assim, ó, o que acontece, tá? Pelo menos aconteceu comigo. Quando eu engravidei, muda um pouco o modo como a gente pensa, muda um pouco. Eu fiquei com um pensamento mais lento, o corpo da gente muda, não só, né, em forma, mas até na maneira como a gente pensa. E eu tinha medo de dizer, meu Deus, eu nunca mais vou conseguir ler como eu lia antes. Meu cérebro vai parar, agora eu virei mãe, agora é isso, agora é o fim. Então, assim, o que eu queria fazer? Eu queria encontrar uma forma divertida para voltar a ler. E foi o 2013 que eu elegi, e ao mesmo tempo tinha uma demanda muito grande de pessoas que me perguntavam o que eu preciso escrever, como é que deve ser um livro para ele virar um best-seller. Então, Flávia, os 108 livros que eu li, basicamente foram assim, era um a cada 3 dias, todos foram best-sellers. Então, foi o grande ano quantitativo de leituras, porque eu tinha esse projeto específico de ver o que funciona, o que não funciona. E assim, é uma frustração da minha vida, porque eu deveria ter estruturado e tinha, né, todo o esquema já para eu estruturar um curso voltado a best-seller, para ensinar tudo que eu li, tudo que eu sei. Tem método, tem uma fórmula, tem um jeito de desenvolver a sinopse do livro, tem um jeito de desenvolver cada um dos capítulos. Nem tudo assim acontece tão naturalmente como a gente pode pensar. Então, esse ano ele foi totalmente atípico e voltado para esse projeto especial. Agora, durante a pandemia, eu tenho lido menos. Por motivo de Feira do Livro, por motivo de Fronteiras do Pensamento, muitas coisas, porque o Lucas também está sempre direto comigo. Mas assim... A minha média de livros lidos por ano, uma média meio que normal, é de 40 a 60 livros por ano. Essa é o que é o normal, assim, que eu consigo. E que daí até tem amigos que fazem isso, tá? Todo mundo faz. Todo mundo que meio que conta a lista diz, lê um livro grande, eu li um livro... por exemplo, tem o Mulheres da Marlene Friend, que eu amo esse livro. Ele é maior, eu demorei mais tempo para ler. Eu acho que eu fiquei 2 meses lendo ele, porque eu também estava degustando a leitura. Eu gosto, eu anoto, eu volto, né, eu coloco, ou copio e boto numa rede social, ou copio no meu caderno. Então, o que eu faço? Agora eu vou pegar 2 pequenininhos, e daí tu vai lá e lê um de poema, e lê um outro menorzinho, para dar uma... Não, e também dar uma arejada.
Mas assim, eu tô sempre com livro, eu tô sempre comprando. Agora, eu gosto de receber muita indicação. Eu tô sempre conversando com as pessoas sobre livros. Eu gosto de indicar livros para as pessoas também, se eu conheço. Isso é uma coisa que eu faço super bem. Tem um monte de gente que me diz, o Chico, meu amigo do Fronteiras, ele é um que diz assim, eu tenho que comprar presente de Natal da minha mãe. Eu sei o que a mãe dele gosta, eu sempre indico, porque eu tô sempre de olho em livrarias e lançamentos. E aí teve a live, a transmissão na feira, da Miriam Goldberg com a Diana Corso. E no final da live, que eles estavam falando mais de terceira idade e tal, mas elas falaram sobre leitura. O que tu tá lendo? O que tu tá lendo? E coincidentemente, no ano da pandemia, as duas retornaram para fazer uma nova leitura do Segundo Sexo da Simone de Beauvoir. E eu, terminando a live, eu fui direto, ataquei a Diana e falei, me fala, é bom, eu vou gostar, eu nunca li, é uma das dívidas, eu gosto de cumprir dívidas de leituras também, né? Coisas que eu acho que vão me agregar. E ela disse, Lu, é um livro transformador, que cada vez que eu leio, dependendo da experiência, né, que eu acumulei nesses anos, eu tenho visões diferentes. E Flavinha, eu comecei a ler e é uma coisa sensacional, uma coisa de louco, assim. Eu já devo ter vendido uns 5 tomos desses juntos para pessoas diferentes que eu já falei, porque eu sou assim, quando eu gosto de alguma coisa, eu dou de presente, eu elogio, digo, olha, tô te encontrando, oi, tudo bem, como é que tu tá? Tu tem que ler O Segundo Sexo da Simone de Beauvoir. Maravilha. Assim. Mas esse livro é muito bom. Eu vou te dizer que eu li ele em algum momento que eu tinha que fazer alguma atividade acadêmica. E eu acho que eu não li ele com profundidade. Eu acho que é uma boa dica também de releitura, né? Porque eu acho que as boas obras são essas também, né? Às vezes a gente lê uma vez e tem que ler de novo, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu vou aproveitar agora, assim, me despedir de ti com tranquilidade, tá? Porque depois eu vou te fazer mais algumas perguntas, e só te dizer que eu tô muito feliz aqui de ter topado essa conversa. Né? A gente já se conhece de vista há tanto tempo, mas é bom saber, eu te ouvir falando, assim, sobre literatura e sobre toda essa paixão pelo teu trabalho, né? Então, só quero avisar para quem está nos assistindo aqui que sexta-feira que vem, então, 4 de dezembro, vai ser a minha live de encerramento disso que eu decidi chamar de primeira temporada das minhas entrevistas aqui. Resolvi continuar em 2021, não sei exatamente ainda qual vai ser o formato. Vai ser diferente, não vai ser aqui no Instagram, vai ser diferente. Mas realmente, assim, foi um processo para mim transformador, assim, de poder ter essa oportunidade de conversar com as pessoas, né? Já que estou em isolamento social, poder ter essa troca com as pessoas online, né? Então, quero terminar essa nossa conversa te perguntando sobre projetos futuros, Lu. Eu sei que tu faz muita coisa, mas o que tu tá pensando aí? Eu sei que é difícil esse momento de pandemia a gente planejar, mas de qualquer maneira, quais são os teus planos para 2021? Olha, eu nunca sei, tá? Porque uma coisa que eu meio que convencionei a pensar da minha vida, como eu sou freelancer há muito tempo, a cada mudança de ano é sempre uma expectativa, né, para ver o que continua ou não. Então, assim, há expectativa de que eu siga no ano que vem na Feira do Livro para fazer algumas coisas. E o meu sonho, assim, mais, né, acalentado, é que a gente possa voltar para o geográfico, para o físico e fazer novamente uma edição na Praça da Alfândega, com todo o aprendizado que nós tivemos esse ano, e daqui a pouco mesmo colocar esse plano de fazer um evento híbrido, né, com tudo que a gente aprendeu. Então há essa, né, expectativa e sonho meu, mas assim, quando a gente tem uma experiência como eu tive com a curadoria da feira, ele abre meio que novos olhares, assim, é isso que eu te digo, né? Quando a gente aprende uma coisa, a gente não desaprende mais. Então, eu não sei porque tá muito embrionário, tá? E eu vou te confessar que eu comecei a pensar nisso essa semana, depois que eu consegui descansar e deu uma setada, mas eu tô com um projeto aí que, se der tudo certo, talvez em 2021 ele consiga ir pra rua, e é um projeto também que envolve eventos, envolve literatura e envolve mulheres. Olha, que coisa boa, hein? Espero que dê certo. Ver. Na verdade, a gente não sabe muito, né, como é que vai ser, né? Enfim, a gente está nessa expectativa aí, desse momento aí de vacina, não vai ter vacina, né? Mas eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, que a gente tem que ter planos, né? Acho que é importante mesmo que não dê para implementar, sei lá, no primeiro semestre, por algum motivo, mas é importante
né? Não, e o que eu acho que né? assim, o que eu acho que é muito sintomático é assim, a partir do momento que a gente abre um espaço, como a feira fez, esse espaço tem que ser continuamente ocupado, né? Senão ele desaparece. Então, assim, né, que os eventos, que não seja só uma edição da feira que valorizou a diversidade, que não seja só um evento específico que valorize, né, o olhar das mulheres nos livros. Então, eu acho que quanto mais a gente continuar, abrir o espaço, tem que continuar ocupando, pelo menos isso é o que eu penso. Com certeza. E tem mais um tempinho aqui, deixa eu te perguntar. E o teu lado escritora, tem algum projeto aí? Tá pensando em escrever alguma coisa, publicar? Ou tá na É que gaveta? assim, não, é que literatura para mim é muito biográfico, tá? Por mais que tenha uma grande pegada de abstração e, por exemplo, até os textos que eu publico em redes sociais, é difícil as pessoas entenderem exatamente sobre o que eu tô falando, porque eu falo muito metaforicamente, muita abstração. Mas existe um projeto de um livro que eu ainda não tenho fôlego para fazer, porque é um assunto pesado, é um assunto que envolve luto, é um assunto que vai mexer muito, mas eu acho que a literatura, pelo menos para mim, também é assim, né? Tem que vir desse âmago mais essencial que eu tenho e trazer para o exterior, para a folha, para o texto. E eu ainda não conseguiria, mas eu estou no caminho, eu já sou uma pessoa nova, descobri a terapia, eu acho também que todas as pessoas têm que fazer terapia, eu sou outra evangelizadora da terapia, eu acho que faz maravilhas, isso ajuda a gente, né, em muitos sentidos da vida, mas eu sou muito crítica também, né, Flávia? Eu nunca consegui. Às vezes os amigos insistem e dizem, ah, vamos, escreve. Então, ano passado, depois de 10 anos sem produzir um texto ficcional, eu produzi um conto, saiu no Fake Fiction, que é aquela antologia que a Não Editora lançou, com contos diversos sobre, desde 2013, desde a época, né, das passeatas e tal, até o governo federal atual. Então, o meu conto era sobre a flexibilização, né, a precarização das relações de trabalho. E me deu esse gostinho, assim, de repente voltar a investir nessa coisa ficcional e colocar esse livro que eu nunca coloquei individual na roda, de repente agora ser o momento. Mas a vida sempre me atropela, tá? Ou é um grande projeto como a Fê, ou é um filho como o Lucas, né? Ou é adotar dois gatos como o Tom e a Tina. Então, vamos ver. Eu tenho tempo. Eu acho que literatura é uma coisa que às vezes quanto mais madura a gente tá, melhor é a forma, né? Tudo é uma questão de momento e de encarar um projeto. Então, esse projeto interno que eu tenho, que vai me gerar um pouco mais de sofrimento, eu preciso de um pouquinho mais de fôlego para conseguir colocar ele na rua. Ah, eu só Eu quero só espero. mandar um beijo, ó, pra Natália Protásio, sim, o Tônio, a Cidinha da Silvia, o Faleiro, foi, ó, uma mesa incrível, eu amei, e ela também, ela é uma fofa, tu entrevistou ela, né, coisa mais querida, Natália, coisa mais querida. Foi uma das lives que eu mais dei risada. Eu falei pra ela que depois a gente tem que se encontrar pra ir num bar, depois que vier a vacina. Foi muito divertido, foi muito legal entrevistar a Natália. E só queria te dizer, Lu, que ó, esse projeto de livro, tudo bem, falta de tempo eu entendo, e talvez tenha teu processo, mas só não deixa que o excesso de crítica, de autocrítica, não coloque esse livro na rua. Tá? Porque Claro, isso aí é importante da gente pensar, né? Que tem algumas coisas que às vezes a gente fica. O livro perfeito talvez nunca exista, né? não Tem que exista. escrever. Tem que escrever e colocar ele na rua e tenho certeza que talento não te falta. Então, assim. Mas é bem aquela coisa, né? Casa de ferreiro. Eu faço isso que tu tá me falando com vários outros escritores. Eu mostro os méritos dos livros. A gente coloca os livros na rua, mas fazer às vezes consigo mesmo é um pouco mais difícil, né? Mas mulheres são muito autocríticas, né? Vamos Sabemos. reconhecer também. Então temos que trabalhar esse ponto. Isso é uma verdade. É, com certeza. Então tá, adorei essa conversa, agradeço quem Ah, eu acompanhou a também. gente ao vivo, agradeço quem assistiu depois aqui esse papo. Muito obrigada, então, essa é a Lu Tomé. Essa foi essa conversa que a gente teve aí sobre literatura, sobre a vida também, acho que é bem importante, né? Esse Sim, momento que a gente está vivendo. sim. Então tá, gente, uma boa noite para ti, Lu. Obrigada. Obrigado. Um beijo, Flavinha.